Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. É o seguinte, você vai entrar no navegador, né, no Google ou no Edge, ou o navegador aí da sua preferência, e na barra de endereço você vai digitar isso daqui, ó, edu.sketchup.com/app, em dois P's, né? Ele vai pedir o login, você faz o login com a sua conta Microsoft da escola, tá bom? @estudante.fieb.edu.br, né? Isso vai trazer você aqui para a página inicial do aplicativo do SketchUp. No teu caso, essa página não vai ter nenhum arquivo, ela vai estar vazia. E aí você vai abrir do dispositivo o arquivo que eu anexei na tarefa, que é este daqui. É o nosso chalezinho de DECC, tá bom? Então aí você pode usar o seu navegador preferido, né, para acessar isso daí, tá bom? Então agora eu vou mostrar alguns recursos aqui dentro para vocês conseguirem navegar legal. Vamos começar pela navegação. Então, aqui, onde a gente tem essa claquete, né? Aqui são as cenas. O que que são as cenas? As cenas, elas permitem eu ajustar essa câmera para uma perspectiva ou para uma projeção paralela, que é mais parecido com o que a gente usa em DECC, né? A perspectiva para vocês é um pouco mais estranha, mas vocês podem deixar em perspectiva se vocês quiserem. Eu recomendo projeção paralela, porque vocês vão conseguir enxergar melhor o que está acontecendo aí com esse projeto, tá? Essa ferramenta é a ferramenta de orbitar. Ela pode ser acessada também pressionando o botão do meio do mouse e mantendo esse botão pressionado e mexendo o mouse para cá e para lá, né? Ó, você consegue orbitar esse projeto, tá bom? Vamos voltar aqui para o menu câmera, para essa opção aqui embaixo, ó, que são as exibições padrão. Isso aqui me deixa ver o projeto de cima e aqui são as fachadas do projeto, ó. Elevação frente, elevação a leste, lado direito, né? Lateral, perdão, posterior, que é a vista lá de trás, e a lateral esquerda do projeto. Também dá para ver a vista inferior e também dá para ver o projeto em isométrico, tá? A isométrica vai levar em conta o que você está visualizando por último. Então, se eu estiver visualizando a porta e eu clicar na isométrica, a porta vem parar aqui, tá vendo? Se eu estiver olhando à direita, que é onde eu tenho essa janela, e vier para a isométrica, né, a gente vai manter aí na mesma posição. Se eu olhar lá de trás, vier para a isométrica, ele vai me mostrar o lado lá de trás com a lateral direita. E se eu vier aqui para a lateral esquerda, onde a gente tem as duas janelas, e vier para a isométrica, ele vai manter a lateral esquerda aqui com a frontal nessa posição, tá bom? Então, estes botões aqui dentro da exibição padrão, né? Dentro da claquete, que é a ferramenta de cenas, é o que permite a gente ver as fachadas do projeto. Então, aqui eu tenho elevação a sul, elevação a leste, elevação a norte, elevação a oeste e a vista de cima, a vista de plano. Tá bom? Então, isso permite que vocês consigam visualizar o projeto aí como um todo e consigam ter uma ideia dos desenhos que eu produzi, né? O principal ponto que o pessoal acabou errando mais no projeto, no desenho de fachada, esqueceu de deixar 0,15 aqui, antes da porta. Esqueceram-se também, isso foi bastante frequente, dessa linha dupla, porque o telhado tem uma espessura, né? Então, essa espessura ela vai significar uma linha dupla quando a gente está olhando, né, a partir dessa fachada. O pessoal representou alturas diferentes quando eu estou olhando de frente ou quando eu estou olhando a lateral direita, mas a altura da cumieira é a mesma, ela não muda, né? Então essa altura aqui é sempre a mesma de 3,90 no exercício que a gente desenvolveu, tá bom? Em relação aos cortes, como é que a gente vai proceder com os cortes? Para vocês fazerem os cortes, vocês vão precisar de uma ferramenta que não está aparecendo aqui. É uma ferramenta que chama-se plano de seção, plano de corte, o plano de seção. Então, para isso, eu vou clicar aqui nessa lebrezinha e vou escrever aqui plano de, e já vai aparecer aqui o plano de seção. Então, ó, criar cortes de seção para exibir a geometria interior. Então, ao clicar e acessar essa ferramenta, ele vai colocar a ferramenta de plano de seção aqui embaixo, por último, e reparem que o meu cursor já está aí com o plano de seção em volta dele.
E aí o SketchUp espera que eu escolha uma face do projeto, tá vendo? Que eu clique nessa face, né? Pode ser uma face horizontal, por exemplo, essa daqui. O que que ele vai fazer? Ele vai colocar um plano de seção cortando o seu projeto nessa posição, né? É a ferramenta de selecionar, que é o atalho barra de espaço. Posso fazer a seleção do mesmo jeito que eu faço no CAD. E a ferramenta M de mover, basta teclar a tecla M, essa ferramenta vai permitir que eu mova esse plano de seção. Reparem que ele está azul, né? Ele está selecionado. Então, isso permite que eu mova esse plano de seção aqui pelo projeto. Tá vendo? Então, quando a gente olha o projeto, em DECC, a gente está trabalhando com o quê? Com a planta, né? E a planta nada mais é do que um corte, né? Um corte de um plano horizontal que vai mostrar para a gente ali a porta, o batente da porta, né? A janela, a batente de janela e assim por diante. Tá? Essa modelagem é uma modelagem simplificada do chalezinho que a gente trabalhou. Se você quiser escolher outro plano, você pode selecionar esse daqui, dá para clicar em cima, ó, e apertar a tecla Delete no teclado, tá bom? E aí esse plano é apagado, você pode criar um outro plano. Então, qual que é a ideia de criar um outro plano? A ideia é que vocês possam visualizar os cortes desse projeto em 3D, para isso aumentar o entendimento de vocês a respeito de corte, né? Por exemplo, esse corte aqui, teve muita gente que me perguntou se nesse corte dava para ver a porta, essa porta do banheiro. Professor, quando eu corto o projeto daqui, dá para ver a porta do banheiro? Vamos colocar umas linhas invisíveis aqui, ó, para vocês verem onde o corte está passando, né? Não, não dá para ver a porta do banheiro. Por quê? Porque essa parede não me deixa ver a porta do banheiro, né? Então aconteceu muitos casos do aluno ou da aluna desenharem uma linha dupla aqui nessa posição, como se essa parede estivesse sendo cortada, mas a parede não está sendo cortada. Essa parede está sendo vista, né? Então, quando eu olho esse corte de frente, ó, eu vou dar uma orbitada aqui, mantendo e segurando pressionado meu botão esquerdo, perdão, meu botão do meio aqui do mouse, ó, estou olhando o corte, né? Então, reparem, essa quina da parede que é visível, ela não me deixa ver a porta que está acontecendo logo ali atrás. É uma coisa que trouxe bastante dúvida também foi essa linha aqui. Muita gente deixou de colocar essa linha, né? O que que é essa linha? Essa linha é o encontro, parte de baixo do telhado, com a parede lá de trás, que tem a janela. Então, esse telhado vai descer e vai encontrar com a parede. Por que que essa linha é mais alta do que essa aqui fora? Porque a parede me impede de ver que o telhado continua descendo ali para trás, né? Então, quando a gente está para fora da parede, a gente consegue ver o telhado descendo um pouco mais. Quando a gente está dentro do projeto, a gente consegue ver o telhado descendo um pouco menos, que é até essa posição onde ele é capaz de encontrar aí essa parede, né? Uma outra coisa que também gerou bastante dúvida quando o pessoal está trabalhando com os cortes é a altura do telhado aqui. Professor, qual que vai ser a altura do telhado no momento que eu estiver cortando? Isso vai depender muito, vai depender muito da posição que esse corte está passando, né? Reparem, se a gente estiver trabalhando com um corte na outra direção, essa direção aqui, por exemplo, ó, o telhado sempre vai ficar igual, né? Ele sempre vai ser um zigue-zague aqui, ó, um sobe e desce, né? Então, por mais que eu ande para lá, entre no banheiro, olhe de fora do banheiro, por mais que eu inverta o corte, né? Então, o telhado sempre vai estar do mesmo jeito. Ó. Esse aqui é o corte C, por exemplo, né? Então, a gente vê o telhado para lá e para cá, para lá e para cá. Na outra direção, é diferente. Quando a gente olha esse corte, né? Não nesse plano, mas sim nesse outro plano, aí a coisa muda de figura. Por quê? Porque eu passo a ver o telhado como um retângulo, né? E não como um triângulo. E aí essa altura, de onde o telhado está sendo cortado, essa altura vai mudar de acordo com a posição que está passando esse plano de corte. Quanto mais longe eu tiver da cumieira, mais baixa vai ficar essa linha. Quanto mais perto eu tiver da cumieira, mais alta vai ficar essa linha. Então reparem nessa altura, né? Aqui como essa altura varia de acordo com a posição do plano de corte, né? Quanto mais perto da cumieira eu tiver,
mais eu vou enxergar. Um dos cortes passa mais ou menos aqui nessa posição, né? A gente está vendo ele a partir daqui. A gente tem a janela maior ali do chalé, a janela menor à esquerda. Estamos vendo a janela do fundo. Enxergamos a parede do banheiro. Enxergamos o encontro entre o telhado, a parte de baixo do telhado e a parede do fundo, que contém essa janela. Enxergamos o telhado lá de trás, ó, lá de trás, dá para a gente ver o telhado. E enxergamos também, opa, perdão, enxergamos também a comieira aqui, ó. Então, para cima dessa área onde o telhado está cortado, a gente vai enxergar também a comieira. Por quê? Porque esse corte ele cortou antes da comieira, né? Ele está olhando lá para trás. Então, a gente vai enxergar essa comieira. Que é diferente desse corte que passa no banheiro. A gente perguntou, professor, a altura do corte é 3,90 em todos os cortes, né? A altura do desenho? Não. 3,90 é a altura da cumieira. Qualquer corte para lá da cumieira vai ter uma altura mais baixa do que 3,90, né? Por quê? Porque a gente já desceu um pouquinho aqui, né? Ó, vamos dar uma olhada de lado. Então, repara, nessa altura, se eu estiver mais perto da cumieira, eu estou mais alto. Aqui eu estou mais alto. Aqui não. Aqui eu estou mais baixo, né? Então, vamos colocar aqui um pouquinho mais baixo. Então, reparem, a altura do corte nessa posição aqui, ó, ela é uma altura, né, que vai ser mais baixa do que 3,90. A cumieira ficou lá para trás. Já não dá para a gente ver a cumieira mais aqui, né? Ela ficou antes do plano de corte. Reparem que aqui, como a gente está dentro do banheiro, e perto da parede ali do fundo, a gente enxerga esse encontro do telhado, da parte de baixo do telhado com a parede do fundo, tanto aqui nesse espaço do chalé, quanto aqui nesse espaço do banheiro, né? E essa parte mais baixa do telhado, ela está presente aí o tempo todo, mesmo que esse corte venha mais para frente, né? Ó, a parte baixa do telhado eu vou estar vendo o tempo todo, não importa se o corte é aqui na frente, né? Ou se o corte é um pouquinho mais lá para trás, tá bom? Então, o SketchUp ele vai permitir que vocês façam isso, que vocês naveguem, que vocês orbitem, que vocês consigam visualizar melhor esses desenhos que a gente produziu lá no laboratório de DECC. Uma outra coisa também muito comum que aconteceu nas aulas de desenho foi o pessoal criar aí uma certa confusão entre planta, né, uma vista que é horizontal, e corte, que é uma vista que é vertical. Então, vou produzir uma planta rápida aqui para gente. 1,5 m, não, acho que eu vou subir um pouquinho mais. Vou colocar 1,70 m. Vou gerar umas interseções aqui, me deem minutinhos, por favor. Jogo rápido. Para eu poder mandar essas arestas embora. Pronto. Vocês vejam assim, nessa posição, né? Muita gente teve dificuldade nesse tipo de relação. Então, quando estava fazendo um determinado corte, vamos pensar, por exemplo, nesse corte aqui, ó. Esse corte pode ser interessante para mostrar isso daí. A pessoa, né, o estudante ou a estudante virou para mim e falou, professor, eu medi o tamanho dessa janela aqui na planta, ó, porque o corte está passando mais ou menos nessa posição e olhando lá para cima e tal. Então, eu peguei, eu tirei essa medida aqui da janela, né? E aí eu coloquei essa medida da janela no desenho do corte. Reparem que a medida dessa janela em planta, ela não tem nada a ver com a medida da janela no corte. Por quê? Porque o corte está cortando a janela num plano vertical e não num plano horizontal, né? Então, essa altura que a janela tem, a altura do peitoril aqui embaixo da janela, ou a altura da janela em si, ela vai ser a mesma. Não importa se esse corte está
um pouco antes, no começo da janela, ou se esse corte está um pouco mais para frente da janela, né? Então, reparem que essa altura não varia se eu estiver no começo ou se eu estiver no final da janela. A partir do momento que eu estiver cortando a janela, essa altura é a mesma. E ela não vai ter absolutamente nenhuma relação com a informação da planta, que é esse comprimento da janela aqui, né? Então, na planta, a gente está mostrando esse comprimento. Esse comprimento da janela não tem nenhuma relação com a altura da janela, né? Uma outra coisa que o pessoal acabou errando bastante também nas atividades, principalmente no comecinho, que foi no desenho de fachadas, o pessoal errou muito a altura do peitoril, né? Então, quando foi desenhar essa janela, foi atrás da planta, pegou a informação do peitoril na planta, aí mediu aqui do zero e subiu o peitoril, né? Então, reparem, quem olha a partir de fora esse projeto, quem está desenhando uma fachada, ele vai estar vendo essa janela aqui, ó, a partir do 0,15 da laje é que eu vou subir o peitoril. Então, quando eu desenho essa janela no desenho da fachada, eu vou ter que colocar os 15 de laje mais o peitoril. É diferente de quando eu estou olhando essa janela no corte, né? Se eu estiver desenhando esse corte aqui, por exemplo, então eu vou colocar a medida do peitoril e depois a medida da altura da janela. Então, por quê? Porque eu estou considerando a partir daqui, ó, que é o mais 0,15, né? Lá fora não, lá fora é zero. Então, quem olha isso daqui pelo lado esquerdo aqui de fora, que vê a fachada, enxerga o peitoril da janela mais 15 da laje. Se for um corte, desenho de corte, e não um desenho de fachada, eu vou ver os 15 da laje mais o peitoril da janela e depois a altura da janela. Bom, então isso é uma coisa que tem que ficar muito clara para vocês. Tipo, visualização de fachada e de corte é uma das coisas mais importantes que a gente tem aí para trabalhar no projeto, né? Então, se eu desenho a fachada, eu coloco 15 para cima. Se eu desenho o corte, eu coloco acima dessa linha aqui do 0,15, né? Então, se eu estou olhando desse lado, é 0,15 mais o peitoril, porque eu estou num corte. Se eu estiver olhando do lado contrário, se eu estiver olhando, né, o desenho de uma fachada, vai ser o 0,15 mais o peitoril, tá bom? Então, isso é uma coisa que o pessoal acabou errando bastante aí nos desenhos de fachadas e de cortes, tá? Então, é isso daí, pessoal. Eu espero que vocês aproveitem aí essa experiência, esse material de apoio, né? Experimentem um pouquinho, esse programa é um programinha bem legal para brincar, para visualizar. A gente pode até usar ele em algumas outras oportunidades aí. Tá? Lembrem-se que o laboratório de informática da escola pode ser usado para essa atividade, né? Lá a gente tem o SketchUp Pro instalado no laboratório. Você vai até ter uma experiência melhor do que a experiência aqui pelo navegador. Mas desse jeito que eu estou mostrando para vocês aqui, pode ser feito no computador de casa, pode ser feito num tablet, pode ser feito até mesmo num celular, tá bom? O importante é vocês acessarem esse site aqui e fazerem o login com a conta da escola, beleza? Eu vou logar com uma conta Microsoft e no momento da conta Microsoft informar rmtralala@estudante.fieb.edu.br e a senha que eu uso para acessar a rede da escola, tá bom? É isso daí, gente. Obrigado pela atenção, espero ter ajudado. Um abração para vocês e tchau, tchau.